Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa do Congresso, Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho de Justiça Nacional, Excelentíssima Sra. Presidente da Comissão Nacional de Auditoria Financeira, Excelentíssimo Sr. Presidente do PSD, Dr. Rui Rio, caras e caros congressistas, caras companheiras e caros companheiros. Começo por saudar todos os presentes e, em particular, os nossos companheiros da Conselhia e da Distrital Viana do Castelo, anfitriões deste 38º Congresso Nacional do PSD. Permitam-me que, em primeiro lugar, saúde o nosso Presidente, Dr. Rui Rio, pela sua recente reeleição, num processo eleitoral clarificador, que contou com várias alternativas e com uma inédita segunda volta, pelo que não restam quaisquer dúvidas sobre a vontade da maioria dos militantes do PSD, dando o seu aval à estratégia apresentada. No entanto, entendemos ser pertinente o alcance desta moção, assumindo-se como um contributo das estruturas distritais de Leiria do PSD para a estratégia a ser empreendida pelo partido para enfrentar os próximos desafios, não deixando por isso de aproveitar a reunião do órgão supremo do partido, o Congresso Nacional. Em nosso entender, o PSD deve assumir uma atitude proativa, não devendo ficar à espera que este governo socialista falhe. Neste âmbito, estamos em crer que deve o PSD estar preparado, interna e externamente, para esta realidade. Nesse sentido, defendemos nesta moção algumas ideias e contributos para que o PSD se torne mais forte, modernizando o seu modo de funcionamento e mobilizando os seus militantes, assim como apresentamos algumas linhas orientadoras e prioritárias que o PSD deve defender e implementar na construção reformista de um país moderno e empreendedor. O PSD tem que afirmar a sua visão estratégica de modernização de Portugal. Temos que fazer ver às pessoas aquilo que seriam as medidas que implementaríamos se estivéssemos a governar o país, mas, sobretudo, temos que apresentar aos portugueses aquilo que será a nossa agenda reformista quando formos chamados novamente pelos portugueses a assumir a governação do nosso país. A verdade é que os portugueses confiam em nós e sabem que podem contar com o nosso compromisso e determinação em prol do desenvolvimento da nossa nação. Importando agora apresentar as linhas principais deste projeto de esperança que deve mobilizar a população portuguesa. A pouco mais de um ano de atos eleitorais tão importantes como as eleições presidenciais e autárquicas, não há tempo a perder. O PSD tem de construir novas soluções para o país, falar para os portugueses e saber ultrapassar as questões internas que não levam a lado nenhum, concentrando-se no que é essencial, isto é, a oposição ao Partido Socialista e ao Governo. As reflexões que fazemos e os problemas que levantamos não serão muito diferentes do que afligem o todo nacional. Temos um novo Presidente, uma nova estratégia, é pois tempo de preparar com consistência e credibilidade o caminho para ganhar 2021. Saiba, Dr. Rui Rio, que para essa ação de combate positivo a este Governo pode contar com a disponibilidade e colaboração da Distrital de Leiria e dizer-lhe que somos daqueles que sabemos respeitar os resultados eleitorais e as hierarquias internas, tendo o partido órgãos e momentos próprios onde todos podemos e devemos dar a nossa opinião. Caras e caros congressistas, neste 38º Congresso Nacional foram submetidas 13 propostas temáticas sobre os mais diversos temas e matérias, sendo que há 2 anos em Lisboa foram 20 e há 4 anos em Espinho 27. E a verdade é que todas as moções foram aprovadas, na sua maioria por larga margem, e aquilo que se constata é que dessa reflexão e discussão praticamente nada foi aproveitado. Assim, fica mais uma vez o desafio para que no final deste Congresso a Direção Nacional proceda a uma análise das moções que forem aprovadas e que de alguma forma possam contribuir para a agenda política do partido, quer no que diz respeito à vida interna, quer no que diz respeito a temas importantes para o país. Se assim não for, será mais do mesmo e, sem dúvida, um claro esvaziamento da importância da reunião magna do nosso partido, verificando-se a redução de mais de 50% no número de moções apresentadas em apenas 4 anos. A continuar tudo como até aqui, então mais vale retirar este ponto da agenda do Congresso para que todos possamos aproveitar melhor o tempo e tentar voltar a trazer a alma e emoção tão característica dos carismáticos congressos do PSD, contrariando o crescente desinteresse na sua participação. O Distrito de Leiria é sociologicamente social-democrata, como
temos bem presente nas evidências que não estão reveladas pelos resultados eleitorais. Nas últimas eleições legislativas, fomos um dos 4 distritos do continente onde o PSD ganhou, em percentagem e em número de deputados eleitos. E nas autárquicas de 2017, fomos o 2º distrito em termos proporcionais de presenças de Câmara. No entanto, ainda se tornam necessárias algumas concretizações para consolidar o projeto e projetar a região de Leiria, as quais enuncio de forma sucinta e objetiva. O Instituto Politécnico de Leiria é hoje uma instituição de ensino superior de referência no nosso país, pelo que exigimos celeridade no processo de evolução para a universidade. Em segundo lugar, no que respeita às acessibilidades prioritárias para o desenvolvimento regional, destacamos a requalificação adiada do IC8 e do IC2 e a eletrificação da linha do Oeste, bem como a abertura da base aérea de Monte Real à aviação civil, assunto para o qual, ainda recentemente, 2 ministros deste Governo emitiram opinião distinta. Infelizmente, o ano 2017 foi terrível para o distrito de Leiria, com os incêndios de Pedrógão Grande em junho e no Pinhal de Leiria em outubro. É tempo, pois, de passar da conversa e do desfile de governantes pelo território e de implementar um conjunto de medidas que possam normalizar a vida de tantas pessoas que ficou completamente destroçada com as consequências dessa tragédia. A este propósito, vale a pena recuperar a opinião do especialista em gestão de incêndios da ONU, que ainda na semana passada se mostrou surpreendido pela inexistência de atividades de recuperação da área ardida no Pinhal de Leiria. Na área da saúde, temos a obrigação de denunciar a situação preocupante que se vive e a degradação a que se assiste do Serviço Nacional de Saúde, sendo imperativo o necessário alargamento dos quadros de médicos e enfermeiros para os hospitais e centros de saúde do distrito. Defendemos, por isso, também uma mudança de paradigma na forma de planear o território português. De uma vez por todas, a estratégia para os territórios de baixa densidade deve estar suportada numa ação política transversal de diferenciação positiva, envolvendo os vários ministérios e pensando a sua aplicação de forma integrada, visando corrigir as assimetrias regionais e sociais agravadas ao longo de décadas. Caras congressistas, caros congressistas, depois da região e do país, falemos no partido. O distrito de Leiria é declarada e orgulhosamente laranja. Fato de preocupação para os nossos adversários socialistas, mas que deve ser também motivo de maior orgulho, maior empenho e maior afirmação dentro do nosso próprio partido. Nas últimas legislativas de 2019, foi particularmente evidente a vitória do PSD no distrito de Leiria, constatando com o mapa cor-de-rosa do restante território do continente português. Também nas autarquias locais, o PSD sempre liderou, tendo alcançado nas autárquicas de 2017 a presidência de 8 das 16 câmaras municipais e de 52 das 110 juntas de freguesia do distrito de Leiria. É, pois, particularmente significativo o papel dos nossos autarcas, que são a imagem de credibilidade e determinação no seu papel de agentes de desenvolvimento local. A força do PSD na região resulta assim da sua forte implantação nas autarquias, na capacidade de envolver os setores mais dinâmicos da sociedade e do forte enraizamento dos militantes e simpatizantes na sociedade. Nestes termos, o principal objetivo deste mandato deve ser ganhar as eleições autárquicas em 2021, pelo que, na nossa parte, passa por reforçar a nossa hegemonia autárquica no distrito de Leiria. Por isso, urge o PSD tomar uma posição sobre a tão famosa declaração do Rivoli, que reuniu o consenso de vários autarcas sobre o adiamento do processo de descentralização, ao qual o Governo já vem dando sinais de disponibilidade para correções. Caras e caros congressistas, um dos grandes desafios que se apresentam no curto prazo é a modernização do partido como mais uma forma de envolver e motivar todos os militantes, encontrando novas formas de funcionamento. A credibilização do partido passa igualmente pela capacidade que a estrutura tem de aglutinar cidadãos em torno dos seus valores e princípios, ao invés de dificultar a sua participação e inclusão, por forma a continuarmos a afirmar a referência político-partidária que somos em Portugal, garantindo a maior abertura à sociedade civil. A realização de eleições primárias para a escolha de candidatos deve ser um caminho a aprofundar neste desiderato de aumentar e motivar o envolvimento dos militantes na vida interna do PSD, bem como a definição do universo de participantes nesse processo,
ideia que já apresentámos nos 2 últimos congressos nacionais. Defendemos uma reconfiguração dos atuais círculos eleitorais que possa contrariar a tendência dos últimos anos, ao nível da participação dos eleitores e que pode passar pela introdução de círculos uninominais na eleição dos deputados à Assembleia da República. Sr. Presidente, eu pedia a sua condescendência para terminar brevemente. No sistema eleitoral português, o eleitor também dispõe de um voto singular para votar em listas plurinominais e bloqueadas, elaboradas por cada um dos partidos políticos e impostas de forma fechada aos eleitores. Nesse termos, defendemos que se devia estudar a introdução do voto preferencial de forma a possibilitar que os eleitores elegessem os seus deputados e não uma lista fechada. Dispõe o artigo 118 da Constituição da República Portuguesa que ninguém pode exercer a título vitalício qualquer cargo político de âmbito nacional, regional ou local. No âmbito das autarquias locais, os presidentes de Câmara e de Junta de Freguesia só poderão realizar 3 mandatos consecutivos. Nestes termos, entendemos que esta limitação ao número de mandatos deve ser alargada a todos os titulares de cargos políticos, seja ao nível dos deputados à Assembleia da República, ou dos autarcas a tempo inteiro. Propomos ainda que deve haver uma harmonização ao nível dos mandatos dos titulares dos cargos políticos, com uma duração de 5 anos. Caras e caros congressistas, sendo provenientes de um distrito dinâmico a vários níveis, como ficou sumariamente explanado nesta moção, temos vindo a discutir no nosso seio os principais problemas que assolam a região e o país, aproveitando esta moção para partilhar as nossas preocupações e os nossos contributos para ajudar o PSD e os seus dirigentes a ir ao encontro dos anseios da população portuguesa. Temos a certeza que o atual contexto de governação em Portugal, um governo minoritário que anda à pesca dos apoios necessários para ir sobrevivendo, vai trazer sérios custos ao nosso país, devendo o PSD estar preparado não só para denunciar o retrocesso em que assenta esta solução do governo, mas, sobretudo, ser gerador de um capital de confiança e esperança no futuro de Portugal, liderando uma nova e profunda agenda reformista em prol do crescimento sustentável do nosso país. Sr. Presidente, membros da Comissão Política Nacional, como sempre, o partido conta connosco no Distrito de Leiria para cumprir de forma dedicada e empenhada esta missão coletiva de afirmar uma alternativa reformista a bem de Portugal e dos portugueses. Disse.